Graça e paz, amados, da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nesse dia, que possamos hoje, com a guia de Deus, poder examinar, irmãos, as Sagradas Escrituras. O ponto importante que eu achei hoje de examinar, um ponto polêmico, que se encontra na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Nós vamos ler essa epístola. O tema do vídeo é: a letra mata? Né? Uma pergunta, se a letra mata. E o tema do vídeo é embasado nessa passagem bíblica, né? Na segunda epístola de Paulo, do apóstolo Paulo aos Coríntios, no qual, no capítulo 3, versículo 6, que nós vamos fazer a leitura agora, Paulo fala assim para a igreja: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, amados, Paulo está dizendo aqui que Deus fez eles capazes de ser ministros de um novo testamento. Um novo testamento. Não da letra, né? Mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, quando Paulo fala que a letra mata, irmãos, que o Espírito que vivifica, o que Paulo está falando para a igreja de Corinto? Né? O que Paulo está escrevendo para aquela igreja? Será que Paulo está dizendo que ler as Escrituras vai fazer com que o homem venha se desvirtuar? Vai fazer com que o homem não compreenda a verdade de Deus? Será que ler as Escrituras matará o homem diante de Deus? Será que é isso que Paulo está falando, que Paulo está afirmando? O que será que Paulo está afirmando quando ele fala que a letra mata e o Espírito vivifica? Então, irmãos, para que a gente venha compreender melhor a palavra de Deus, tem pontos que nós temos que examinar num contexto mais amplo, num contexto mais abrangente, irmãos. Não podemos pegar um versículo isolado das Escrituras, em cima de um versículo, né, criar uma compreensão, criar uma fé, uma crença, um misticismo, muitas das vezes, em cima de um versículo, e isolando esse versículo do contexto no qual ele está inserido. Então, nós aqui nós vamos fazer o seguinte: nós vamos examinar as Escrituras, vamos examinar alguns pontos, e vamos tentar entender, né, o que Paulo quis dizer nessa questão quando ele fala que a letra mata e o Espírito vivifica. Então vamos ler o capítulo 3 inteiro, tá? Da segunda epístola aos Coríntios, no qual está dizendo aqui o título da leitura diz assim: superioridade da nova aliança sobre a antiga. Essa Bíblia que eu estou fazendo leitura aqui, irmãos, é a Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, tá? É a Bíblia que todo mundo usa, a mesma tradução, irmãos. Mas olha o título da leitura. O título por si só o título, irmão, o título já esclarece muita coisa. Superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança. Só o título, irmãos. Mas vamos ler a Escritura, porque isso não faz parte da Escritura. Isso aqui é o homem que coloca, né? Vamos ler a Escritura para ver o que a Escritura fala. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, Paulo falando, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação, né, de vós,
vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aí vem o versículo 6 agora, irmãos, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não do Antigo Testamento, do Novo, não da letra. E quando Paulo fala de letra aqui, nós vamos entender o que ele está falando. Ele está se referindo à antiga aliança, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, cravada com pedras, em letras, em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual é transitório. Então Paulo está falando aqui que o ministério da morte, se referindo à antiga aliança, né, cravado com letras em pedras, né, veio em glória, irmão, porque era a palavra de Deus, né, era a palavra de Deus, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual é transitório. Mas não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, irmão, aqui a gente já está entendendo que quando Paulo fala que a letra mata, Paulo não quer dizer que as Escrituras, que a palavra de Deus mata. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, ele está se referindo à antiga aliança, ao antigo pacto. A lei de Moisés, irmãos, ninguém podia atingir aquilo que a lei de Moisés pedia, né? A exigência da lei era muito grande. E por mais que você guardasse toda a lei de Moisés e você tropeçasse em um ponto da lei, você se fazia transgressor de toda ela. Na antiga aliança, o homem que adulterasse, ele era apedrejado, ele era morto. O homem que matasse um homem, ele era morto. Então isso quer dizer o que, irmão? O ministério da condenação, né? O ministério antigo da letra, aquele ministério matava as pessoas, né? Esse ministério novo aqui, ó, esse novo testamento que Paulo fala, no qual eles foram feitos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que Paulo está dizendo é que esse novo testamento, esse ministério no qual eles agora exercem, o ministério no qual Cristo estabelece um novo pacto, uma nova aliança, a graça do Filho de Deus, a graça não mata, irmão, a graça da vida, a graça ressuscita aquilo que estava morto, a graça não mata ninguém. O Espírito de vida que há em Cristo traz vida para aquilo que está morto, irmão. Glória a Deus nas alturas. É isso que Paulo está dizendo. Vamos continuar a leitura. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, da letra, da condenação, ministério da condenação, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório, se referindo à lei, o que era transitório, né, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel
não olhasse firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por ser levantado à lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. E o Senhor, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com rostos descobertos, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Amém. Então Paulo está dizendo, irmãos, que esse novo pacto, essa nova aliança, essa nova dispensação, no qual essa não é transitória, essa é permanente. Essa, pelo Espírito de vida em Cristo, veio trazer vida. Então é isso que Paulo está dizendo, irmãos, quando ele fala que a letra mata e o Espírito vivifica. Se você ler o texto inteiro, você vai entender o que Paulo está falando. O próprio prefácio do texto fala que ele está se referindo à superioridade da aliança, da nova aliança, sobre a antiga aliança. A letra escrita na pedra, condenava, matava. Essa letra matava. Mas a letra, a palavra agora, escrita na tábua de carne no nosso coração, gera vida em nós, pelo seu Espírito. O ministério do Espírito. É Ele que escreve a lei de Deus no nosso coração, e isso gera vida em nós. É isso que Paulo está dizendo. Porque se fosse o contrário, irmãos, se nós fôssemos entender que ler as Escrituras, buscar o conhecimento de Deus, fosse algo negativo, fosse algo ruim, logo nós veríamos uma grande contrariedade na palavra de Deus. Porque Deus, quando fala com Josué, eu vou até pegar aqui a passagem de Josué, irmão, para a gente meditar. Josué, deixa eu pegar aqui, irmãos, passagem de Josué, quando Deus fala, depois da morte de Moisés. Moisés morreu, né? E agora a responsabilidade de guiar aquele povo, né, até a Canaã prometida, Deus levantou Josué para essa finalidade. Josué conhecia a lei de Deus, porque viveu com Moisés muitos anos, viu Moisés recitar a lei para o povo várias vezes. Josué conhecia a lei de Deus. Josué não era um ignorante, Josué não era um leigo, irmãos. Josué era um homem conhecedor das Escrituras. Mas mesmo esse homem conhecedor das Escrituras, olha o que Deus pede para Josué, irmãos. Olha o que Deus pede para Josué. Vamos ler Josué capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo, a partir do versículo 6, irmão, até o 9. Olha o que Deus fala. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra. É você que vai fazer esse povo herdar a terra, que jurei a seus pais, lhes darei. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para que tenhas cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andes. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar os teus caminhos e serás bem-sucedido. Glória a Deus, né, irmãos? Olha que tremenda, amados. Olha que tremenda. Então, olha que Deus fala para Josué.
Glória a Deus. Deus está falando para Josué, irmãos, que ele não vinha que ele vinha ter bom ânimo, né? Que ele vinha se esforçar. Um homem conhecedor da lei, irmãos. Um homem que conhecia a lei de Deus. Mas mesmo um homem conhecedor, olha o que Deus pede para ele: esforça-te, tem bom ânimo, né? Não aparte o livro dessa lei, da lei de ti, né? Medita nele de dia e de noite, medita, né? Porque é sobre essa palavra que os teus caminhos vão prosperar, tu serás bem sucedido. Irmão, essa palavra é fiel. Muitas vezes a gente perde tempo, irmão, com tanta coisa dessa vida, tanta coisa, irmão, tanta coisa, e não temos tempo para o Senhor, não temos tempo de meditar um pouquinho na palavra de Deus. Vamos se esforçar, irmão, vamos ter bom ânimo de examinar as Sagradas Escrituras, irmão. A palavra de Deus não mata ninguém. A palavra de Deus é pão vivo que desce do céu, é fonte que jorra para a eternidade. A palavra de Deus é criadora, é formadora. A palavra de Deus regenera o homem, restaura, renova, santifica, dá vida para o homem. Em Cristo, irmãos, está oculto todos os mistérios do conhecimento, da sabedoria, da inteligência, da ciência. E Cristo é a palavra, é o verbo. É o verbo. A palavra de Deus traz vida aos nossos corações. Esforça-te, tente bom ânimo. O profeta Oséias, ministrando para o povo, no capítulo 4, no versículo 6, Deus fala assim para o povo: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, e porque negligencia o conhecimento, eu rejeitarei esse povo também. Olha só, irmão, o que Deus faz. A negligência nossa, porque isso aqui, irmão, não é uma obrigação. Deus nunca cobrou de ninguém a obrigação, o mandamento de ler as Escrituras. Não é uma obrigação, irmãos. Não é obrigação. Salvo aquele que Deus tem um propósito ministerial, no qual ele tem uma obrigação, sim. Ele tem. Porque ele vai ser o canal de Deus para passar alimento para o povo. E ele não pode passar alimento estragado para o povo. Ele não pode passar aquilo que ele pensa, que ele acha. Ah não, Deus me revela, Deus me revelou. Deus revela, irmão. Deus revela. Deus revela muita coisa. Tem um dom de Deus. O dom da ciência, o dom da sabedoria, o dom da inteligência, o dom da palavra. Isso é dom de Deus. Mas isso não elimina a sua responsabilidade, a minha responsabilidade. Deus não vai fazer tudo, irmão. O que é possível para nós temos que fazer. O impossível pode deixar que Deus faz. Deus faz o impossível. É que nem quando Deus fala assim, ó, vigiai e orai sem cessar. Então não é só orar, irmão, é vigiar também. É vigiar também. É vigiar e orar. Mas Deus não sabe o que a gente precisa antes de pedir para Ele? Sabe. Mas mesmo Deus sabendo a nossa necessidade, Ele quer que nós façamos a nossa parte. E a minha parte, a tua parte, é orar e pedir, é bater na porta. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e será dado. Buscais e encontrareis. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Nós temos que fazer a nossa parte. Examinar as Escrituras não é uma obrigação, mas é um dever do crente, do servo de Deus. Pega um celular, muitas das vezes, fica o celular o dia inteiro na mão, mas não tem 10 minutos para abrir o texto sagrado, irmão, e pedir a revelação. Ah, mas eu não tenho dom, irmão, eu não sei ler, eu sou analfabeto. Irmão, eu entendo, irmão. Tem pessoas simples, analfabetas, que não sabem ler, que quando se depara com um texto bíblico, tem dificuldade, porque a linguagem é uma linguagem bem erudita, bem difícil. Mas eu vou falar um testemunho aqui para os irmãos, que eu vi ontem um testemunho de uma serva de Deus, analfabeta, não sabia ler, não sabia. Ela tinha tanto desejo, irmãos, de conhecer Deus pela revelação da palavra, porque a fé vem por aqui, irmão. A fé vem do ouvido ouvir a palavra de Deus. Tá, irmão?
A fé vem por aqui, ó. A palavra. E ela tinha fé, irmãos. Ela queria conhecer a palavra de Deus. Ela não queria só conhecer Deus de ouvir. Ela queria ver as palavras vivas pular do texto. Ela queria conhecer Deus pela palavra. Glória a Deus. E ela falou: Senhor, na oração dela, Senhor, me ensina a ler, para que eu possa conhecer a tua palavra. Oi, irmão, coisa linda. Analfabeto, uma senhora, irmão. E ela começou a orar e pedir para Deus. Sabe o que Deus fez, irmão? Deus atendeu o desejo do coração daquela serva de Deus. Deus ensinou aquela mulher a ler pela palavra. E ela, contando o testemunho dela, se alegrando, porque agora ela podia ler a palavra de Deus e conhecer Deus pela palavra. Ô, irmão, como que podemos desprezar uma coisa dessa, né? Como que podemos desprezar isso? Pergunta para aquela mulher se ela trocaria o que Deus deu para ela por alguma coisa desse mundo. Jamais faria isso, por certo não faria isso. Então, amados, o conhecimento da palavra nunca é demais, irmãos. Nunca é demais. A palavra, irmão, nos alimenta, nos estrutura, nos exorta, nos guia. A revelação da palavra é maravilhoso, Deus falando conosco pela revelação da palavra. Mas, amados, nós não podemos, de maneira nenhuma, rejeitar o que está escrito, amados. Rejeitar o que está escrito. Em Salmo, olha o que está escrito em Salmos, irmão. 1 Salmos, tá? 1 Salmos. Olha o que diz aqui o texto. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Olha o prazer do servo e da serva de Deus. O seu prazer está na lei do Senhor, né? Nela meditar, irmão, é ler, é examinar. Não é só ficar pensando, também pensando, mas meditar é aqui, eu ler. Nela medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Olha o que Deus está falando aqui de novo, prometendo aqui pela palavra. Olha o que Deus está prometendo pela palavra, irmão. Para aqueles que têm prazer na lei e para aqueles que meditam de dia e de noite, está prometendo prosperidade para eles. Esse será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, irmão. E tudo que fizer prosperará. Quer ser próspero? Quer ser bem-aventurado? Foge do mal, da aparência do mesmo. Tenha prazer na lei de Deus. Tenha prazer, irmãos, em examinar as Escrituras de noite. Tu serás uma árvore frutífera, uma árvore plantada junto a ribeiros de água. As suas folhas não vão cair. E tudo que você fizer, haverá prosperidade de Deus. Tem mais assunto aqui, irmãos. Teria muito assunto aqui para tratar nesse ponto. Quando a gente vê aqui em Atos capítulo 17, versículo 11, vamos fazer a leitura do texto. É que é importante, irmãos, a gente ler a palavra e mostrar pela palavra, né, se está escrito isso mesmo. Se o irmão Alex está falando de si mesmo, ou ele está falando fundamentado na palavra. Porque eu sei que nem todo mundo aceita, irmão, a palavra de Deus. Mas nós nascemos para crer, irmão. Nós temos que aceitar a palavra de Deus. Olha que interessante aqui, irmão. Capítulo 17, tá? Versículo 11. Paulo aqui, olha, Paulo aqui pregou para a igreja vou ler o texto, vamos lá, faz assim, ó. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Laodiceia, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim, né? Paulo pregou para a igreja de Tessalônica, e a igreja de Tessalônica não aceitou a mensagem de Paulo. A igreja não aceitou.
Mas a igreja não teve nobreza, não teve humildade, a igreja de Tessalônica, de examinar para ver se aquilo que Paulo estava falando é verdade. Só que os de Bereia, a palavra de Deus diz aqui que eles foram mais nobres, de bom grado, houve nobreza neles, de bom grado eles foram examinar nas Escrituras para ver se aquilo procedia mesmo, se aquilo era verdade. Eles foram examinar as Escrituras para ver se procedia. E olha o que aconteceu quando eles examinaram, irmão. Olha só. De sorte que creram muitos nele, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens, muitos homens. Olha só, irmão. Eles foram examinar as Escrituras para ver se procedia aquilo lá, se Paulo estava falando a verdade mesmo. E aí viram, testificaram que era verdade, creram em Paulo, creram naquilo que Paulo pregou. Quando a gente examina aqui, irmãos, João capítulo 5, versículo 38, aqui é o mestre, é o nosso Senhor falando, quando Cristo fala aqui, ó, repreendendo os escribas e fariseus, quando ele fala assim, ó, examinai as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Cristo estava falando para eles, ó, vocês examinam as Escrituras, né? Porque vocês sabem que nela há a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Como se dizendo, presta atenção um pouquinho mais lá, vai examinar direitinho lá, para vocês vão ver, porque as Escrituras testificam de mim. Cristo falou assim, irmãos, cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Irmão, isso daqui, a vida eterna está aqui. E isso daqui, a palavra de Deus, testifica de Cristo. Como que eu não vou ler algo que testifica do Mestre? Como que eu não vou ler a palavra de Deus, sendo que a palavra de Deus dá testemunho do Filho, e o Filho dá testemunho do Pai? Como que eu não vou ler isso, irmãos? Como que isso vai me matar? Como o conhecimento de Cristo mata alguém, irmãos? Vamos mais ainda. No capítulo 7, irmãos, no versículo 58, vamos ler aqui também. Capítulo 7, versículo 58. Ver se é isso mesmo. 7:52, perdão. Olha o que fala aqui, ó. Porventura condena a nossa lei um homem, sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que fala? Olha só, estavam tentando aqui condenar Cristo, mas alguns homens conhecedores da lei, que examinaram a palavra de Deus, sabiam que um homem não poderia ser julgado dessa maneira, né? A lei não condena assim. Esse homem tem que ser primeiro julgado, esse homem tinha que ter, a lei pedia isso, 2 ou 3 testemunhas. Então, para ter essa visão, tem que ter conhecimento de Escritura, né? Conhecimento de Escritura para essa finalidade. Eu vejo também um ponto importante, irmão, quando Cristo fala em Apocalipse capítulo 1, quando ele fala assim, Apocalipse capítulo 1, olha que Cristo fala: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado, irmãos, é aquele que lê e guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo, irmão. Não está para brincadeira. Não é mais momento, irmão, de nós ficarmos vivendo uma vida dúbia, paralela, uma vida, sabe, de qualquer maneira. Não é mais assim, irmãos. Paulo exortou a Timóteo a examinar as Escrituras, para que ele viesse se apresentar aprovado, que manejava bem a palavra da justiça. Está na palavra, irmão. Você vê que o eunuco estava caminhando e ele estava lendo a palavra de Deus em Isaías. E lá em Isaías falava do Filho de Deus, do Cordeiro mudo,
que foi emulado, né? E ele não conseguia entender aquilo ali, né, irmãos? Só que o Espírito de Deus pegou Filipe e levou até ele. E lá, Filipe perguntou para ele: você está entendendo o que você está lendo aí? Ele falou assim: como que eu vou entender se não tem quem me explique? E aí ele começou a falar, ler, né? Quem é esse aqui, Filipe, que a Escritura fala, que o profeta fala? Um cordeiro mudo, que foi imolado. Quem é esse, Filipe? Esse aqui é o próprio profeta? Ou ele está falando de outra pessoa? Aí o Filipe ele começou a explicar para ele pelo Espírito que aquela profecia se referia a Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Messias prometido, que foi morto como uma ovelha muda, né? Mas ressuscitou. E na hora, irmão, o que aconteceu? O eunuco creu na palavra. O eunuco creu na palavra. Quando chegaram perto de algumas águas, o eunuco falou assim: eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? E Filipe falou assim: se tu creres de todo o seu coração, nada impede de você ser batizado. Glória a Deus. Olha a importância, irmão. Olha por onde um homem alcançou, né, a fé, pela palavra, irmão. Pela palavra. Então, irmãos, eu termino esse vídeo aqui explicando para os irmãos isso. Paulo nunca disse que a palavra mata. Quando Paulo fala que a letra mata, ele está se referindo ao antigo pacto, à antiga aliança. A antiga aliança. A nova aliança, o Evangelho de Cristo, a graça de Deus, é o ministério da justificação, o ministério da vida, da salvação, em Cristo Jesus. Esse gera vida para nós. A palavra de Deus é ela que pondera tudo, ela que equilibra tudo. Ela é a baliza de tudo. Ela é a balança que pesa todas as coisas. Ela é a régua que mede com precisão todas as coisas. É luz que ilumina o nosso caminho. É lâmpada para os nossos pés. É pão para a nossa alma. Né, irmãos? Se nós podemos, irmãos, examinar o texto sagrado, buscar as revelações pelo Espírito, peçamos a Deus, né? Vamos pedir para Deus os dons de Deus, dom da sabedoria, dom da ciência, dom da revelação, né? Vamos pedir para Deus, Deus dará. Quando a gente orar a Deus e pedir: Senhor, me revela a tua palavra, me ensina a tua verdade, me faz compreender. Você vai ver, irmão, que um oceano, um rio vai brotar de dentro de você. Rio de águas vivas e cristalinas por essa palavra maravilhosa. Termina esse vídeo aqui, irmãos, saudando a todos com o ósculo santo. E assim serão as nossas conversações, irmãos. Na simplicidade, né? Eu prolonguei um pouquinho nesse vídeo aqui, mas quando tiver necessidade a gente vai fazer isso, irmão. Vamos abrir a Escritura, vamos examinar, né, irmão? Não ter tempo, porque isso é para a edificação da nossa alma. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.